a mais uma videoaula nossa. Pessoal, ainda a gente está continuando o nosso tema de segunda lei da termodinâmica. E dentro da segunda lei, pessoal, a gente precisa abordar um conceito muito importante, que é o de entropia. Pessoal, entropia é uma propriedade utilizada para uma análise quantitativa para verificar se um processo, sistema ou dispositivo está de acordo com a segunda lei. Pessoal, vale ressaltar aqui que essa parte aqui envolve muita conta teórica assim, integrais, entre outras coisas, para fazer demonstrações. Pessoal, a gente não vai abordar essas demonstrações porque não cabe a gente aqui fazer essas demonstrações. Quem quiser olhar essas demonstrações pode consultar a nossa bibliografia que a gente utiliza, que é o Fundamentos da Termodinâmica do Van Willen. Então, pessoal, vamos aqui a algumas observações. A geração de entropia, SG, é nula para processos reversíveis. Pessoal, processos reversíveis são o seguinte: tanto faz se você vai de 2 para 1 ou então de 1 para 2. Porque nesses sistemas, vamos supor assim, eu estou aquecendo e depois quero resfriar. Tanto faz se você aquece e depois resfria. É nulo para os dois, ou seja, processo reversível. Outra observação aqui: todos os processos reais apresentam geração de entropia, pessoal. Então, os processos reais, eles apresentam sempre geração de entropia porque ele apresenta irreversibilidades que impedem dele ser 100% reversível esse processo, coisa que atrapalha a gente. Então, dadas essas observações, aqui a gente vai fazer o seguinte: após as demonstrações das contas, das integrais, entre outras coisas, chegamos à equação da entropia, que é a massa vezes a entropia de 2 menos a entropia de 1 é igual a integral de 1 para 2 do calor sobre a temperatura mais a entropia de 1 para 2 gerada. Pessoal, a entropia aqui, a gente tem esses dados geralmente na tabela. A gerada é o que a gente geralmente calcula. Usualmente, pessoal, a integral de 1 para 2 do calor sobre a temperatura é equivalente a Q de 1 para 2 sobre a temperatura, que é o calor trocado com a substância para sair do estado 1 e chegar em 2. Tá, pessoal, mas aí fica uma pequena dúvida ainda para a gente, que é: qual temperatura usar? Qual devemos usar nessa equação? Simplesmente devemos analisar o sentido da troca de calor e utilizar a temperatura do meio que o calor saiu. Pessoal, é basicamente o seguinte: a gente tem um fluido. O fluido, ele está fornecendo calor para o meio. Por exemplo, está retirando o calor do fluido. Então, a gente vai utilizar a temperatura do fluido. Enquanto que o meio está aquecendo o fluido, está injetando calor no meu fluido. Então, eu vou utilizar a temperatura do meio, pessoal. Agora, pessoal, para a segunda lei da termodinâmica, da entropia, só que com o volume de controle. As equações de entropia se alteram devido ao fluxo de massa. Para regime permanente, pessoal, temos que o somatório do fluxo de massa de saída vezes a entropia de saída menos o somatório do fluxo de massa de entrada vezes a entropia de entrada tem que ser igual a o somatório do calor do volume de controle dividido pela temperatura mais o fluxo de geração de entropia. Pessoal, isso aqui é igualzinho a outra forma que a gente utilizou, só que agora só muda por fluxo. É igualzinho para sistema, sempre é bem parecido as formas, muda pouca coisa, só tem que ficar atento a isso. Que aqui a gente envolve fluxo de massa, enquanto lá é só massa. Então, pessoal, com isso a gente finaliza mais uma videoaula. Valeu, tchau, tchau, obrigado, até a próxima.